Jesus, você pode aplaudir o Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Bom dia, graça e paz, amém. Glória a Deus. Eu acho que aquele negócio está muito alto. Amém, amém? Quem está feliz aí nessa manhã? Glória a Deus. Fecha seus olhos. Pai, obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Senhor, nós somos muito gratos, Deus. Nós somos gratos, Deus, pela Tua presença, Pai. Nós somos gratos, Deus, porque o Senhor tem cuidado tão bem de nós, Pai. Te adoramos, Pai, nessa manhã. Fica aqui conosco, Deus. Ministra sobre os nossos corações. Ministra sobre as nossas vidas, Pai. E eu quero entregar, Deus, tudo aqui ao Senhor nessa manhã. Acampa Teus anjos em volta de nós. E que a Tua palavra, Deus, que vai ser ministrada nessa manhã, seja mesmo, Deus, impactante nos nossos corações. Senhor, nós abrimos o nosso coração, que o nosso coração nessa manhã seja mesmo uma terra, Pai. Uma terra, Pai, que foi já preparada, porque Jesus já preparou há 2000 anos atrás. Que o nosso coração, Pai, ele venha estar receptivo à boa semente, que ela vai ser jogada agora, lançada, e que essa boa semente, Deus, ela venha dar fruto 30, 60, 100 por um, que seja mesmo, Deus, para a edificação das nossas vidas. Por isso, Espírito Santo, fica aqui conosco, fica aqui, Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Espírito Santo, eu estou totalmente dependente do Senhor nessa manhã. Estou totalmente nas Tuas mãos. Que o Senhor possa usar a minha vida, mesmo sendo falho e pecador. Mas eu sei que o Senhor usa homens como eu, Deus, para a Sua glória. Apesar de mim, Deus, eu me coloco nas Tuas mãos, meu Pai, nessa manhã. E que o Senhor venha falar com cada irmão, cada irmã que aqui está. Que cada pessoa seja tocado pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diga assim: atualizações sobre os últimos dias. Nós temos estado acompanhando, tantas coisas que têm acontecido. E de vez em quando eu gosto de trazer essa mensagem sobre os últimos dias, mesmo que nós não sabemos a data precisa. Jesus pode voltar agora, pode voltar hoje, pode voltar daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, nós não sabemos. Mas eu creio que a igreja, diga assim, a igreja, diga assim, eu preciso estar pronto. Fala assim, hoje. Vira para alguém e fala assim, não fica impressionado com o tempo que Jesus vai voltar. Fique preparado. Não é verdade? Quem fica preparado não fica com medo de data, sim ou não? Porque Jesus pode voltar para mim, para você, a qualquer momento. Nós não sabemos o dia e nem a hora que Deus vai nos levar. Não é verdade? Gente, quem fica preparado não vai se preocupar com data. Quem está com a sua vida realmente aos pés do Senhor, quem realmente está com a sua vida vivendo em santidade, vivendo para Deus, não vai se preocupar com data. Sim ou não, igreja? Se eu estou preparado, se nós estamos preparados, nós não vamos ficar com medo. Se Jesus pode voltar hoje, eu tenho que estar pronto. Se Jesus voltar daqui 5 anos, eu tenho que estar pronto.
Se Jesus voltar daqui 10, 20 anos, eu tenho que estar pronto. Agora, se Ele nos chamar antes disso, a gente tem que estar pronto. Porque é muito rápido, querido. É muito rápido. Lembrei daquela brincadeira do homem do Pix, né? É instantâneo. É rápido. É no abrir e fechar de olhos. Então, às vezes as pessoas não se preparam. E é uma mensagem que a gente vê hoje poucos lugares pregando sobre a volta de Jesus. Mas não para dar uma data, não para colocar medo nas pessoas. Não é nosso intuito colocar medo, colocar pânico. Mas a igreja tem que estar pronta. Nós precisamos estar prontos. Porque nós não sabemos o que pode acontecer. E Mateus capítulo 24, verso 3 ao 13. Então esse aqui vai ser nosso texto. Mateus 24, versículo 3 ao 13. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: diz-nos quando acontecerão essas coisas. Qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? Então, os próprios discípulos já estavam preocupados com esse tempo, e eles queriam que Jesus falasse, desse exemplo para eles, de quando seria a consumação dos séculos, e quais seriam os sinais da sua segunda vinda. Aí ele continua dizendo, Jesus respondeu: tenha o cuidado de que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. Tudo isso, diga isso, tudo isso será o princípio das dores. Então, o que nós estamos vivendo é isso aqui, é o princípio das dores. Então ele usa uma analogia de uma mulher que está próxima a dar o parto, uma mulher que está próxima de ter seu filho. Então antes da criança nascer, o que acontece com a mulher? Ela começa a ter contrações, e as contrações, quanto mais se aproxima do nascimento, ela começa a se intensificar os sinais, sim ou não? Para as mulheres, né? Os homens, você não precisa fazer assim que você não sabe, tá bom? O que é? Brincadeira, tá? Mas não é verdade, as mulheres aí? Quanto está mais próximo de você ter seu filho, as contrações começam a aumentar. Então, o que Jesus estava dizendo para nós aqui? Que quando nós ouvíssemos sobre tudo isso, sobre esses eventos que ia acontecer, nós precisávamos estar o quê? Atentos. Sim ou não? Precisávamos estar atentos, porque pode acontecer a qualquer momento, né? E olha só, Jesus falou isso, né, e se passou mais de 2000 anos. Verso 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Naquele tempo muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da... O que é a iniquidade, querido? É a prática do pecado. Então o que a prática do pecado tem feito nos nossos dias? O amor se esfriou. O amor por Jesus, o temor, as pessoas têm perdido esse temor por Deus. Por quê? Porque o pecado, ele endurece o coração das pessoas.
o pecado, ele faz separação. Se tem uma coisa, querido, que Deus não vai negociar, a prática do pecado. Ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou isso, eu sou aquilo. Querido, mas se estiver na prática do pecado, você está separado de Deus. Por causa do aumento da iniquidade. Gente, como que aumentou a iniquidade? Olha, como que o mundo está tendencioso às coisas erradas. Como que hoje, tudo que você vê está ligado à sexualidade. Gente, está difícil de ver qualquer tipo de filme hoje em dia. Porque tudo leva ao sexo, a coisas assim, fora do comum. Então a gente está vendo aí algo assim, uma depravação em todas as áreas. Terrível. Né? E por conta disso, por conta do aumento do pecado, as pessoas se esfriaram. As pessoas têm achado que está tudo muito normal. Não está normal, meu irmão. Não está normal. Então se você, meu irmão, como eu, estamos aqui na luta, batalha, queremos a salvação, sim ou não? Nós queremos a vida eterna, sim ou não? Nós queremos estar com Jesus, sim ou não? Então nós vamos ter que falar não para essas coisas mundanas. Nós vamos ter que nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Dizer não, não está certo isso. Porque eu quero o céu. Porque eu quero Jesus. Porque eu quero a vida eterna. Porque está errado. Está errado, querido. Nós precisamos ficar atentos, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Então ele diz, por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele, eu sei que é você que está aqui, e que está me assistindo, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aleluia, meu irmão. Resistência. Isso fala de resistência, isso fala de que você tem que estar realmente resistente aos ataques do mundo, aos pratos do mundo, aquilo que o mundo tem te oferecido, aquilo que os seus olhos desejam, aquilo que a natureza humana quer. Você tem que ir contra tudo isso. Você tem que se manter firme no Senhor. Por isso que você não pode deixar de congregar, você não pode deixar de participar das coisas, porque senão você vai enfraquecer. Nós somos igual uma brasa, se ela está fora do braseiro, a tendência dela é esfriar e apagar. Então hoje existe uma onda, hoje existe agora tanta igreja online, tanta coisa, querido, que as pessoas se acomodaram. Então se acomodaram, e aí, querido, fica ouvindo aquelas frases de efeito. Ah, como é bom a gente ouvir frase de efeito, sim ou não? Aqueles lugares que não fala do pecado, não confronta a gente, só coloca a gente para cima, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, tudo que você fizer, não, e assim, ó, você pode continuar do jeito que você está, que você vai para o céu. Ei, mas era fácil demais, não era, gente? Era fácil demais, mas querida, a Bíblia é clara, nós temos que viver a Bíblia, nós temos que pregar a mensagem. E às vezes a mensagem, querido, não vai vir de encontro com aquilo que a gente quer ouvir, não é verdade? Às vezes a gente tem que ouvir a verdade da palavra, para a gente ser mudado. Porque se a gente só der uma palavra de autoestima, uma palavra que só vai de encontro com aquilo que você quer ouvir, Carlos, a gente não muda. A gente vai continuar muito confortável. E a palavra, ela tem que nos exortar para que a gente realmente fique vigilantes em Deus, porque o dia está muito próximo. Romanos capítulo 8, verso 19, Romanos 8, 19 até o 23. Romanos capítulo 8. A criação aguarda com grande que os filhos de Deus sejam revelados. Querida, olha, até a criação aguarda que os filhos de Deus sejam revelados, amém? Pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou,
na esperança, 21, na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação, em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora. Olha como que está a criação. Olha como que está o aumento de tudo, né? Olha como que eram as estações em tempos antigos, todas bem definidas, estação chuvosa no tempo certo. Hoje nós estamos vivendo um tempo assim, que chuva cai muito num lugar só, no outro já não chove. Então a criação está gemendo, a criação está gemendo, querido. Por quê? Porque o homem tem degradado, o homem tem, por causa da cobiça, por causa de tanta coisa. Olha como que está. A gente vê o efeito estufa, a gente vê hoje os gases que estão sendo liberados na natureza, os agrotóxicos hoje que, meu Deus, né? O desrespeito que nós vemos hoje com a natureza. Então a própria criação está aguardando ansiosamente a volta de Jesus. Porque, queridos, só Jesus que vai dar jeito nisso aqui. Só Jesus que vai colocar tudo no devido lugar. Gente, imagina a criação gemendo. Você vê hoje que as geleiras estão derretendo. Então, está aumentando o volume do mar. Então, as temperaturas estão... Nós tivemos, querido, o ano mais quente da história em 2023. O ano mais quente já registrado na história humana. E diz que isso vai aumentar. Estava vendo alguns estudiosos dizendo... Alguns cientistas afirmando que vai aumentar mais. Então, irmãos, a própria natureza clama a volta de Cristo, amém? Olha lá, acho que eu estou no 21, 22. Romanos, isso. Pois sabemos que toda a criação geme em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora. 23. Agora, não somente isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Querido, olha só, nós estamos também ansiosos para esse dia, sim ou não? Nós estamos, vai chegar o tempo que eu creio que nós vamos desesperadamente dizer: Senhor, volta logo. Nós não conseguimos mais viver aqui. Vai chegar o tempo que os filhos de Deus, aqueles que realmente amam a presença de Jesus, vão clamar a Deus: Deus, nos leve embora daqui. Senhor, nos tira daqui, porque aqui está insuportável viver. Senhor, nos tira daqui, porque aqui não é o meu lugar. Amém, querido? Aqui não é o nosso lugar, meu irmão. Você pode levantar as mãos para o céu nessa manhã e dizer: Senhor, o meu lugar é com você, Pai. É com o Senhor, o meu lugar é aí. O nosso lugar é aí com o Senhor. Ah, Senhor, é aí, Pai. É em comunhão, é ficar aí com o Senhor, Deus. Esse é o nosso lugar, Pai. Ah, Senhor, é infinitamente mais. É aí é o lugar, Pai, aonde o Senhor preparou. O Senhor diz: eu vou preparar morada para os meus filhos. Você imagina a alegria de Jesus? Você imagina a alegria de Jesus quando você chegar lá? Você imagina a alegria do nosso Senhor quando você estiver lá? Ele fala assim: servo bom e fiel. Ah, eu vi seu sofrimento, eu vi a sua perseverança, eu vi que você lutou contra a sua natureza, você lutou contra os desejos da sua carne. Querido, imagina o quanto Jesus nos ama.
O quanto Ele quer, Carlos, que nenhum se perca. O quanto Ele quer que nenhum se desvie do caminho. Meu irmão, não se desvie. Não se desvie pelo caminho, não seja enganado. Não seja enganado pelo mal. Você foi escolhido para viver em Cristo, para viver com Ele. Então nós estamos vivendo dias que precisamos estar em alerta. Quem tem visto aí as mudanças climáticas e os desastres naturais? Onde que está escrito isso? Mateus 24, 29. Então, nós estamos vendo aí, como nunca vimos antes, mudanças climáticas e desastres naturais. Olha lá o que fala lá em Mateus 24, 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, meu irmão, a natureza, ela está gemendo. Então nós estamos vendo eventos que acontecem, sinais que acontecem no clima, que afeta as nossas vidas, sim ou não? Olha só esse ano, como vai ter uma queda na safra mundial, querido, por conta dos efeitos climáticos. Como nós estamos vendo que a natureza está realmente se voltando. Por quê? Porque o homem agrediu ela, e agora ela está revidando. Então nós estamos vendo aí efeitos climáticos, coisas muito grandes acontecendo. E olha só, tem uma referência lá em Apocalipse que fala sobre isso também, que está lá em Apocalipse 16, do 8 ao 9. Fala da influência do sol, né? Às vezes não vai ser agora esse versículo, mas futuramente. Mas aqui você já tem uma noção de como vai ficar aqui depois. Por isso que você tem que lutar pelo seu arrebatamento, amém? Olha aqui, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Então esse evento, ele é futuro, mas a gente já está vendo os efeitos do sol, sim ou não? Pessoal que trabalha aqui no campo, aqui, tem visto como que tem aumentado a temperatura? Pessoal que trabalha aí, nossa, meu Deus, quando vem parece que está queimando a gente, e vai ficar pior depois. Estes foram queimados pelo forte calor e blasfemaram o nome de Deus. Olha, nem isso, as pessoas vendo isso, não se voltaram para Deus, né? Blasfemaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram-se se arrepender e glorificar o Senhor. Então, querido, você vai ver que esse evento, né, que vai acontecer na grande tribulação, as pessoas não vão conseguir se arrepender. As pessoas não vão glorificar o nome de Deus. Então nós precisamos vigiar, porque são coisas que vão acontecer. E já está acontecendo, né, um clamor, né, a natureza está clamando. Em nome de Jesus, a gente tem que estar muito atento. Olha lá em Lucas, capítulo 21, verso 11. Quem está entendendo aí, diga amém. Haverá grandes terremotos. Tem acontecido grandes terremotos? Fome. Tem acontecido fome? Peste. Acabamos de passar aí, né? Passamos aí pouco tempo recente uma pandemia que matou muitas pessoas. Então olha só como a Bíblia é precisa. Antes de acontecer isso, ele já tinha escrito isso. Acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Então, querido, tudo isso são os princípios das dores que nós estamos enfrentando.
Desenvolvimento tecnológico. Você tem visto um desenvolvimento tecnológico como nunca se viu antes? Gente, quem imaginaria hoje você ter um computador na sua mão chamado celular? Hoje você tem GPS no seu celular. Hoje você paga a conta, né, por Pix. Hoje é uma velocidade que acontece as coisas, porque aumentou a tecnologia. Amém? Então a comunicação ela aumentou. Isso é um sinal da volta de Jesus. Isso é um sinal que prova. Você sabe quem que escreveu sobre isso? Um homem chamado Daniel, capítulo 12, verso 4. Ele falou que o conhecimento nos últimos tempos ele ia aumentar de uma forma assim, meu Deus, muito grande. Então nós temos visto o aumento. Olha só, Daniel capítulo 12, verso 4. Mas você, Daniel, guarde em segredo as palavras e sele o livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então, nós vimos aqui o aumento. Coloca para mim na Almeida esse texto aí, fazendo favor, Pablo. Daniel 12, 4 na Almeida. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então, querido, olha só quantos anos atrás Daniel escreveu sobre isso. E olha só hoje em dia, tanto que a tecnologia hoje tem avançado. Então hoje nós estamos falando aí de tanta coisa que estão criando. Nós estamos vendo aí uma tecnologia assim tão avançada, que isso nos revela, né, que está muito próximo à volta de Jesus Cristo. Então nós estamos vendo aí, assim, coisas estarrecedoras, que tudo comprova que Jesus está próximo à sua volta. Olha só, essa antiga profecia tem sido associada ao avanço tecnológico e à revolução da informação que testemunhamos nos tempos modernos. Então nós estamos vendo aí, né, a inteligência artificial está sendo criada cada vez mais desinformação, para deixar as pessoas mesmo confusas, sim ou não? Hoje em dia tem se propagado muitas mentiras através de redes sociais e tudo, desconstruindo a verdade. Então hoje nós estamos vendo uma narrativa falsa, né? Nós estamos vendo aí uma criação, assim, uma bombardeando a mente das pessoas. Então por isso você tem que estar muito atento com redes sociais hoje em dia. Você tem que estar muito se policiando e retendo aquilo que é bom. Porque tem muita gente, querido, sendo enganada por isso. Mateus capítulo 24, versos 6 e 7. Conflitos mundiais têm acontecido? Nós estamos vendo aí Ucrânia e Rússia. Nessa guerra está aumentando a cada vez mais, né? Não tem fim, parece, já tem um tempo grande já que está acontecendo essa guerra. Nós estamos vendo isso aqui na palavra e tantas outras guerras que nós já vimos, né? E certamente ouvireis falar do quê? Rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. A gente viu pouco tempo agora o Hamas, né, ocupando, bombardeando ali Israel. E aí a gente está vendo essa guerra ali também acontecendo, contra o terrorismo, então tantas outras coisas. Eu não sei se alguém viu agora nos Estados Unidos, agora, né, o governo do Texas, é um estado, né, Texas, que faz divisa ali, né, com o México. O que aconteceu ali? Muitos imigrantes têm entrado lá, né, através da fronteira. E o presidente dos Estados Unidos está deixando a coisa correr.
E o que aumentou nos Estados Unidos? Aumentou o número de morte, aumentou o número de assalto, por conta de muitos imigrantes, às vezes, que vêm de forma ilegal. E aí, o que o governador do Texas fez? Ele juntou o exército e foi para a divisa. E o governo não queria aceitar isso. E outros estados se juntou também ao Texas. Ou seja, está perto de explodir uma guerra civil nos Estados Unidos. Então, assim, isso está sendo muito forte nos últimos tempos. A gente está vendo a Coreia do Norte ameaçando, a gente está vendo a China ameaçando. Então, assim, a gente está vendo aí uma guerra de narrativas, mas também algumas acontecendo. Então, tudo isso, querido, é Bíblia. Tudo isso está escrito na palavra de Deus. A gente não pode fechar os nossos olhos para essas coisas. A gente não pode fechar os nossos olhos dizendo que está tudo normal. Não está normal. Não está normal. Vocês estão me entendendo? Olha só, e vai ficar pior, querido. Apocalipse capítulo 6, verso 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, meu irmão, aqui está falando de conflito. Aqui está falando, né? É lógico que é escatológico, é coisa futura, que vai ser mais intensa ainda. Mas é uma referência, né? De guerra, associada a conflitos globais que vão acontecer. Então, olha só, então tudo isso que eu estou te mostrando, está tudo na Bíblia. São eventos que vão acontecer e que realmente vai mudar a história do mundo. Então nós precisamos estar realmente preparados para essas coisas, amém? Olha só, outra coisa, a decadência nos últimos dias, transformações sociais, não tem acontecido isso? Uma decadência do ser humano? Algo terrível tem acontecido. Olha lá, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2 e 3. 2 Timóteo. Pois os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Então nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão vivendo assim, de uma forma terrível. E em 1 Pedro capítulo 1, verso 16, Deus nos chama a santidade, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então a gente nunca viu tanta depravação, tanta coisa acontecendo nesses últimos tempos. Amém? Quem está entendendo aí, diga amém. Olha só, nós sabemos que Israel é o termômetro, sim ou não? Israel é o termômetro do mundo. Quer ver? Abre comigo lá, em Isaías, capítulo 66, verso 8. Aqui aconteceu, querido, você sabe que Israel, ela foi só realmente tido como nação novamente em 1948. Até então ela não era considerada mais nação, ela foi totalmente destruída. Então você vai vendo os relatos bíblicos lá no Antigo Testamento, você vai vendo que sempre Israel foi algo que incomodou as outras nações, que incomodou as pessoas. E Israel foi totalmente banida, destruída, os judeus foram espalhados pela terra. Só que em 1948, lá na ONU, Israel foi de novo, fizeram a votação e Israel foi tida como um estado de novo, um país novamente, né? E aqui Isaías tem um cumprimento dessa profecia, que fala assim, ó: quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisa semelhante, pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz
seus filhos. Então aqui se cumpriu em 1948 essa profecia, né, que Israel seria novamente um Estado. Israel é novamente um Estado. Então isso aqui já se cumpriu na Bíblia, né? E olha só, outra profecia que se cumpriu, Zacarias capítulo 8, versos 7 e 8, em relação a Israel. Aqui vai falar sobre a guerra dos 6 dias, né, a guerra contra os árabes. Então a Liga Árabe se levantou para destruir Israel, só que em 6 dias eles foram totalmente derrotados. Ali foi um conjunto, né, do Egito, da Síria e da Jordânia, né, e aí Israel avançou, dominou mais lugares ainda, que é Gaza, que é a Cisjordânia, né, que é as colinas de Golã e também o Sinai. Então aqui foi um cumprimento dessa palavra, que está aqui, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Verso 8, eu os trarei e habitarão em Jerusalém, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Então, querido, Israel é realmente o termômetro da volta de Jesus. Então, se a gente vê várias profecias se cumprindo, várias coisas acontecendo, e realmente nós precisamos vigiar. Olha só, fala assim comigo, eu vou te dar agora algumas coisas, né, sobre os últimos dias. Fala assim, nos últimos dias. Fala assim, eu preciso ter cuidado com o espírito de engano. Jesus fala 3 vezes, querido, sobre o engano. Vamos lá, Mateus 24, 4 e 5. Mateus 24, do 4 ao 5. E ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane. Verso 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha aqui para mim um pouquinho. Então, o que você precisa ter cuidado nesses últimos dias? Fala assim, espírito de engano. Querido, nem tudo aquilo que fala no nome de Deus, tem Deus. Nem tudo aquilo que fala bonito, tem Deus. Então, nós precisamos vigiar. Principalmente nesse tempo de informação, nesse tempo onde você liga o seu celular, tem alguém falando no nome de Deus, nesse tempo onde você precisa entender se realmente aquilo é de Deus ou não. Nós precisamos ter cuidado com o espírito de engano, nós temos que ter cuidado com as mentiras, nós temos que ter cuidado com o falso evangelho, nós temos que ter cuidado com os falsos profetas. Querido, isso tem acontecido. E olha só o verso 11 aí, Mateus 24, 11. Mateus 24, 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Muitos falsos profetas, meu Deus. Gente curando no nome de Deus, querido. Gente fazendo sinais, mas são falsos profetas. Tem muito homem usando o dom dele, porque o dom é irrevogável, curando, expulsando o demônio. Mas o Senhor lá no capítulo 7 de Mateus diz, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque tem muitas pessoas fazendo sinais e milagres, querido, mas está na vida de prostituição, mas está na vida do pecado, está nas coisas erradas. Por isso, meu irmão, nem todo que fala Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Cuidado quando alguém vier te dar palavra. Cuidado quando alguém vier colocar a mão na sua cabeça. Porque tem muita gente, querido, que salta, que faz isso, que faz aquilo, põe a mão na sua cabeça, mas você não conhece a vida dela. Você não sabe o que ela está transferindo para você. Cuidado com esse tipo de coisa. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos ter cuidado. Porque tem muita gente falando no nome de Deus, querido. E eu fico admirado quando a pessoa... Tem muitas pessoas, querido, que dá crédito para esse tipo de coisa. A gente tem que ficar esperto. Chacoalha seu irmão aí, você está meio cochilando, chacoalha ele e fala assim, fica esperto. Fala, vigia.
A gente, olha só, o crente tem uma tendência, né? Gosta de ouvir coisa fácil, sim ou não? É verdade, não é? Ei, mas a gente gosta, né? Meu Deus, olha que palavra que eu recebi. Ah, meu Deus. Mas será que aquela pessoa é de Deus? Será que aquela pessoa está vivendo? Ela tem uma cobertura espiritual? Às vezes já chegou gente aqui na igreja aqui, Braulio, querendo pregar aqui, mas sem ter pastor, sem ter... Não conheço você. Ah, mas nossa, veio arrumado, veio, nossa, eu tenho uma palavra. Não, mas cuidado com esse tipo de coisa. Você não sabe o que está transferindo para você. Então a gente tem que ter cuidado, porque tem muito engano acontecendo. Então, nos últimos dias, o que vai acontecer? Muitos falsos profetas, falando no nome de Deus, pregando no nome de Deus, mas não tem vida com Deus. Fazendo coisas assim, espantosas, mas não tem a vida de Deus. Estão compreendendo isso? 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé, por obedecerem a espíritos e a ensinos. Não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia. Então, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos tem pessoas abandonando a fé genuína, porque a palavra confronta, a palavra mostra a verdade para nós. E você vê que hoje em dia tem muitos pregadores que nem estão usando mais a Bíblia. Por quê, querido? Não dá audiência. Abre um canal na internet e começa a falar da Bíblia, você vai ver lá poucas pessoas inscritas. Mas começa a falar lá, oh meu Deus, começa a falar aquilo que você quer ouvir, palavras muito doces, palavras que vão aumentar o seu ego, que vai massagear o seu ego, e tal coisa, e tal, ó, muitos seguidores, que também, as pessoas aprenderam a ganhar dinheiro com a Bíblia. É uma verdade. Mas querido, nós temos que pregar a verdade. Às vezes a gente escuta, né, as pessoas falando, não, mas lá na igreja prega muito duro. Não, querido, a gente prega a Bíblia. Meu Deus. A gente tem que pregar a Bíblia. Se você vem aqui na igreja, você tem que ouvir o quê? Ouvir sobre mim? Não. O que vai te ajudar? Sobre a Bíblia, meu irmão. E olha aqui Paulo falando para Timóteo, está na Bíblia, ele fala aqui, olha, nos últimos tempos, Timóteo, alguns eles vão abandonar a fé. Por quê? Olha, porque eles estão obedecendo espíritos enganadores, eles estão obedecendo ensinos de demônios. Olha o verso 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, essas pessoas aí, queridos, estão com a consciência cauterizada, e quem está ouvindo eles também vai ficar do mesmo jeito. Ou seja, está tudo normal. Não, eu estou fazendo certo. Não, está tudo legal. Não é assim que acontece? Então a gente tem que ter cuidado com isso. 2 Coríntios 11, 14. 2 aos Coríntios. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é de admirar? Que até o diabo se transforma em anjo de luz, enganando, mentindo, usando pessoas para enganar. Fala assim, existe o verdadeiro evangelho, que é a palavra de Deus. Ah, querido, não tem outro. Não tem outro. É a palavra. Fala assim, nos últimos dias. Segunda parte aqui, fala assim, nos últimos dias. Estou falando a segunda característica, né, dos últimos dias. Fala assim, ódio.
contra os verdadeiros cristãos. Quero ilustrar isso aí lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo de novo. Você quer, olha só, às vezes você está numa rodinha. Quando está todo mundo falando de coisas seculares, sobre uma piadinha, sobre todo mundo está rindo, né, de vídeo, sim ou não? Você quer esparramar aquela rodinha? Fala da palavra de Deus. Não é assim? Não é, Carlos? Olha isso aqui, ó. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Ele está falando aqui, ó, você tem que pregar a palavra. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, olha o que ele está falando para fazer. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade de doutrina. Verso 3. Pois haverá tempo, o que acontece? Não suportarão a sã doutrina, a palavra. Acontece isso ou não, meus irmãos? As pessoas não estão suportando a palavra. Porque o que Paulo estava falando aqui que a palavra vai fazer? Ela vai exortar, ela vai corrigir. Pois haverá tempo em que não vão suportar a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então aquela pessoa que está aí hoje em dia pregando bonito, fazendo isso, será que é uma cobiça porque ela quer ser conhecida, famosa e ganhar muito dinheiro? Ou realmente ela ama Jesus e ela quer pregar a verdade, ela quer que você vá para o céu? A gente tem que saber filtrar essas coisas, amém? Como que sentindo coceira nos ouvidos. Você sabe o que Paulo estava dizendo? E se recusarão a dar ouvidos, entregando-se às fábulas. Aí, isso que eu estou falando. Que a pessoa não fica incomodada quando você está pregando a palavra verdadeira? A pessoa fala assim, ó, não, para com isso, eu já sei. Não precisa me falar não, eu sei de tudo isso aí que você está me falando. Olha, eu conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Pode parar de falar para mim, que eu sei tudo. Eu sei tudo, mas não pratica. Elas sentem coceira nos ouvidos, dizendo, para, você está me incomodando, eu não quero ouvir isso. Isso é sinal dos últimos dias. Terceira característica dos últimos dias, fala assim, escândalos entre os cristãos. Jesus toma conta. Mateus 24:10. Mateus 24:10. Nesse tempo, no tempo da volta de Jesus, no tempo do princípio das dores, ele está falando, hão de se trair e odiar uns aos outros. A gente nunca viu tanta coisa acontecendo. Esses dias eu fiquei, até compartilhei com o pastor Celso, não vou falar o nome aqui, mas um grande pregador internacional, ele faleceu em 2021, o cara lotava estádios inteiro, onde ele passava assim, pessoas iam manifestando demônio aqui, pessoas paralíticos andavam, cegos enxergavam, gente, era uma coisa assim. Agora, eu não sei a veracidade, mas saiu na BBC e saiu também no site oficial da Globo. A gente não pode confiar muito na Globo, mas saiu na BBC, uma moça que era filha desse homem, relatou que ela foi abusada e ela foi mantida em cárcere privado por muitos anos e teve mais 25 acusações de pessoas que ficavam confinadas, que era molestada, que ele tentava dormir com elas, ou pessoas que ele dormiu com elas. Bom, eu não posso dar veracidade, nem estou julgando esse homem, não estou julgando, eu só estou colocando um fato sobre isso aqui que eu estou apresentando. Mas quantos outros escândalos a gente tem ouvido? Agora imagina se isso é verdade, um homem que fazia milagres, a igreja dele é monstruosa no mundo.
Esse homem morreu com 57 anos de idade, em 2021 agora. Gente, pessoas, olha, eu vi vários vídeos desse homem, de pessoas vomitando, de pessoas sendo curadas, de pessoas sendo, meu Deus do céu, eu falei assim, meu Deus, se isso for verdade, é o fim do mundo mesmo. Mas aí é o que a Bíblia fala, muitos, quer ver, coloca para mim lá esse texto aqui, para você não ter dúvida, Mateus capítulo 7, verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós, olha aqui, feito o quê? Em teu nome? Em teu nome? Gente, mas Jesus sabia de tudo, meu Deus, Ele sabe de tudo. Olha lá, 23. Então lhes direi explicitamente, tipo assim, na hora, na sua cara. Ah, Senhor, a pessoa vai reivindicar. Por que ela está indo para o outro lado? Por que ela não foi salva? Mas olha Deus, eu tenho crédito. Senhor, mas eu fiz milagre, eu expulsei demônio, eu profetizei. Quem profetiza não é só aquele que fala, eis que o Senhor não, é quem prega. Eu estou profetizando aqui nessa manhã para você. Olha o que ele está falando. Então lhes direi, ó, na sua cara, rapaz, eu não sei quem você é. Apartai-vos de mim, os que... Você vê que o cara estava, essa pessoa aqui que Jesus estava falando, essas pessoas, a pessoa estava na prática do pecado, profetizando, curando e fazendo milagres. Outra tradução fala assim, ó, como é que é? Esqueci agora. Depois de milagre, dom de maravilha. Que é tipo assim, ó, o cara não tem uma perna aqui, de repente o dom de maravilha faz uma perna brotar. A pessoa não tinha o globo ocular, de repente nasce o globo ocular. Essas pessoas, querido, infelizmente estão no mundo, curando, profetizando, falando bonito, e a gente tece, nossa, meu Deus, é os enganos. Estão entendendo isso? Você vê a seriedade que está, o tempo que a gente está vivendo? Outra coisa, outra característica dos últimos dias, fala assim, aumento da iniquidade. Querido, pessoas que não querem mais orar, ter uma vida de santidade, não quer mais compromisso com a igreja, iniquidade. Olha só, deixa eu só abrir um texto aqui que eu não coloquei aqui, mas deixa eu só abrir ele aqui rapidinho. 1 Coríntios. Coloca aí para mim, Pablo, 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, fazendo favor. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Sobre iniquidade, tá bom? Vocês não sabem que os injustos... Querido, quem que não vai herdar o reino de Deus? Segundo a palavra. Não se deixe enganar, nem... Não, coloca para mim na Almeida. Valeu, Pablito. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos... Aí ele começa a dar uma lista. Fala assim, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, né? Aqui entra da palavra da pastora Neila, né? Os fofoqueiros. Tá vendo, gente? Que é tanta coisa. Nem roubadores herdarão o reino de Deus. Gente, isso aqui não é a velha aliança não, isso aqui é Novo Testamento.
Ô irmão, você quer morar com Jesus? Então temos que consertar. Gente, se a palavra está falando que não vai herdar, eu vou falar assim, não, pode continuar, que Deus te ama tanto, que na hora H você vai... A Bíblia está falando isso? A Bíblia está falando que essas pessoas, querido, não vão. Mas a pessoa era boa, a pessoa trabalhava na obra, a pessoa profetizava, a pessoa pregava, a pessoa expulsava demônio, a pessoa... Mas se tem alguma coisa nessa lista... Gente, é muito sério a palavra de Deus. Sim ou não? É muito séria. Se isso aqui não tirasse a gente do céu, não estaria escrito. Você concorda? Então por que a gente vai continuar brincando com Deus? E se Deus chamar a gente qualquer hora agora? E se a gente estiver nessa lista aí? O que vocês acham? É sério ou não? Então lá em Timóteo ele fala que nós vamos viver tempos difíceis, sim ou não? Tempos difíceis. Olha só. Outra característica, já estou finalizando. Outra característica dos últimos dias. Tem muita coisa acontecendo, mas também tem, querido, lá em Atos capítulo 2, verso 17, fala do derramar do Espírito. Amém? Então nós também vamos ter coisas, nós vamos ter experiências maravilhosas também com o Espírito Santo. Gente, eu creio em avivamentos que vão acontecer em alguns lugares, de pessoas que realmente se arrependeram, avivamento pessoal de muitas pessoas que vão falar assim, meu Deus, eu quero é Deus, eu quero estar na presença de Deus, né? Deixa o Espírito Santo te pegar, querido, deixa o Espírito Santo fazer uma reforma na sua vida espiritual, você ter tanta intimidade com Ele, é uma coisa tão maravilhosa, amém? Atos 2,17, nos últimos dias acontecerá o derramar do Espírito, né? É a quinta característica dos últimos dias. Acontecerá o quê? Vamos lá, igreja, acorda. Nos últimos, o que vai acontecer nos últimos dias? Derramarei do meu Espírito. Fala assim, derrama, Jesus. Ah, meu Deus, eu quero tanto viver isso. Derrama, Espírito Santo, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, amém? Vossos jovens terão visões, amém? E sonharão os vossos, né? Meu pai fica bravo de se falar esse negócio aqui. Então, vamos mudar aqui. Os mais experientes, né? Como diz a minha esposa, nós já estamos do meio-dia para a tarde, então a gente vai ter que começar a falar dessas coisas, né? Os mais experientes vão ter o quê? Sonharão, amém? Glória a Deus. Eu acho que esse sonharão aqui já é sonhando com a eternidade, né? Que a gente já está mais perto da eternidade, né? Glória a Deus. Então, querida, essa será será nos últimos dias, vai acontecer, né? O derramar do Espírito Santo. Outra coisa, querido, fala assim, como não ser surpreendido no tempo do fim? Olha só, fala assim, primeiro, observem os sinais. Você quer ficar atento nesses últimos tempos? Observe os sinais. Olha lá em Lucas 21, 28. Lucas 21, 28. Ora, ao começar essas coisas a suceder, já começou essas coisas a acontecer? Ele fala assim, ó, exultai e erguei a vossa cabeça. Ou seja, começa a ficar alegre, começa a levantar sua cabeça, está dizendo assim, começa a olhar para lá, porque a vossa redenção se aproxima, amém? A vossa redenção se aproxima, ou seja, querido, observe os sinais, fique atento aos sinais. Segundo, fala assim, desperte, Romanos 13, 11 e 14.
Romanos 13, do 11 ao 14. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos... Querido, esse sono é um sono espiritual. Por que a pessoa começa a dormir espiritualmente? Porque para de orar, para de meditar na Bíblia, para de jejuar, para de congregar. O que vai acontecer com essa pessoa? Vai dormir. E o que pode acontecer com ela? Ela não... Quem está dormindo está vendo alguma coisa? Não vai perceber. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Amém, querido? Verso 12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Ele está falando assim, olha, está aproximando, então abandona o que é errado na sua vida logo. Abandona aquilo que está tirando você da presença. Andemos o quê? Dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Olha aí, gente, tudo está na Bíblia, tudo está na Bíblia. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Fala assim, eu me revisto do Senhor Jesus. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ele fala assim, olha, não ceda os desejos da sua carne, não ceda. Chacoalhe alguém do seu lado e fala assim, não ceda as vontades da sua carne. Então, você não quer ser surpreendido, sim ou não? Não quero. Então, primeiro, observe os sinais. Segundo, meu Deus, Jesus, fala assim, desperta. Será que você está dormindo? Fala assim, em terceiro lugar, fala assim, vigilância. Mateus 24, 42 e 44. Meu Deus. Portanto, o que você tem que fazer? Por que você tem que vigiar? Você não sabe. Que dia que você tem que estar pronto? Que dia que você tem que abandonar a prática do pecado? Hoje. É agora. Não tem outro jeito. Olha só, como não ser surpreendido? É uma pergunta. De qual lado você está? Hoje, de qual lado você está? Apocalipse capítulo 22, verso 10 e 14. De qual lado nós estamos? Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo, olha lá, continue fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Verso 12, eis que venho, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo. Verso 13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para ali que assista o direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Bem-aventurados, felizes. Amém, meu irmão? Olha só, o que você precisa fazer para você não ser surpreendido no fim? Então eu falei, qual lado você está, né? Então você tem que estar do lado certo, amém? Do lado certo, né? Você viu lá que aquele ladrão que estava da direita, estava no lado certo, sim ou não? O que estava da esquerda, deixa para lá. Tô brincando, tá, gente? Não fica bravo não. Olha só, em quinto lugar, se você não quer ser surpreendido, este tem que ser o nosso estilo de vida. Onde que está escrito isso? Lá em 1 Pedro 2,11. Qual que tem que ser nosso estilo de vida nesses últimos tempos agora, nesses últimos dias? Amados,
exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Aleluia, nós somos peregrinos. Estamos aqui só de passagem. Que sois? Vos abstende que fazem guerra contra a alma. Verso 12. Verso 12. Mantendo exemplar no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Amém, meu irmão? Então nós temos que ter um estilo de vida, querido, que o seu estilo de vida vai pregar por você, seu bom testemunho, as pessoas olhando para você e falam assim, nossa, ali é um homem de Deus, uma mulher de Deus, amém? E como não ser surpreendido? Fala assim, você precisa ter certeza da sua salvação. Ah, mas não pode, pastor, só Deus que tem. Tudo bem, querido, mas se eu não tiver certeza, é porque alguma coisa está errada na minha vida cristã, sim ou não? Se eu não tenho certeza, então eu preciso corrigir. Então o que é que você precisa corrigir, se você ainda não tem certeza? Ah, mas é lógico, querido, não é mérito meu a salvação. A Bíblia diz que é dom de Deus. A Bíblia diz que é graça. Mas, querido, se eu estou em Jesus, se eu estou buscando a Deus, eu tenho que ter essa convicção no meu coração. Ah, mas eu ainda não estou certo ainda disso. Então, querido, você tem que buscar. Você tem que alinhar, então, o que precisa consertar. Ah, pastor, mas isso vai ser até o fim, querido. Eu tenho que consertar minha vida todo dia. Todo dia eu vou pecar. Mas eu não posso continuar na prática do pecado. É diferente. É diferente. Eu vou pecar todo dia, mas eu não posso viver na prática do pecado. Concorda comigo, igreja? Se eu sei que aquilo lá está errado, por que eu continuo fazendo? Se eu sei que eu tenho que melhorar, por que eu não melhoro? Se eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, por que eu não tomo? A Bíblia diz que eu tenho que me santificar. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E a santificação, ela é um processo, ela é progressiva. Eu vou todo dia, todo dia, Senhor, obrigado pela sua misericórdia, eu sou pecador. Paulo falava assim, olha, eu sou eu sou o maior pecador entre vocês. Gente, nós somos meu Deus, como Deus tem misericórdia de nós. Mas eu tenho que ter essa certeza no meu espírito, Senhor, apesar de mim, apesar das minhas fraquezas, apesar de eu não ser nada, apesar de tudo isso, Senhor, obrigado pela salvação, Deus, obrigado, Jesus. Você pode levantar do seu lugar? Ah, Deus, obrigado. Eu quero finalizar aqui em Mateus 24:13. Outros textos aqui, mas eu vou ler só esse. Diga assim, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.